Exatamente. Desculpa Ô, interromper, Genuíno. Marcelo. Hoje eu tô falestrão. Diga lá. O Genuíno, bom, em primeiro lugar, quero render minhas homenagens a você, que você é um ícone e, pô, tô super feliz de poder estar falando com você aqui. Muito obrigado, Tudo Marcelo. isso, a honra, é uma honra para mim. Bom, tudo isso que a gente está falando, né, para poder assumir todas essas, fazer toda essa luta, a gente depende obrigatoriamente de passar pelo Congresso, né, Genuíno? Mas me parece que está muito difícil de a gente conseguir emplacar no Congresso, né, como deputados, senadores, porque eu acho que é inegável o fato de que a esquerda se descolou do povo. Parte é erro da esquerda, parte é mérito da direita em conseguir fazer um discurso que vá lá, que fique na cabeça do povo e tudo mais. Mas como é que. Porque, assim, existe uma urgência, como você mesmo disse, nós estamos às portas de um golpe. Como é que nós vamos fazer isso, Genuíno? Como que a gente vai fazer esse Congresso acontecer? Porque parece que não vai dar tempo, né? Olha, Marcelo, eu acho que, em parte, a esquerda tem que se religar com o povo. A direita, através das redes sociais, capturou uma ação de afeto, uma ação até libidinal, uma ação de caos social com parcela da população. E, no meu modo de entender também, a estrutura política do sistema eleitoral brasileiro. Nós estamos ainda vivendo uma herança da ditadura militar através da regra para a eleição de deputado. Quando você vota para presidente, o eleitor é um voto. Quando você vota para deputado, não é assim. Há uma regra da Constituição que nós não derrotamos, apesar de ter apresentado a proposta, que é nenhum Estado pode ter menos do que 8 e nenhum Estado pode ter mais do que 70. Portanto, quando você vota para presidente, o eleitor é um voto no Brasil inteiro, igual. Mas quando você vota para deputado, há uma desigualdade e que acaba privilegiando o voto de cabrestos, pequenos estados, as corrutelas, etc. A outra questão é que as emendas individuais com execução obrigatória é um cancro que impede uma renovação do Congresso. Quem está no Congresso vai se beneficiar com essas emendas. O tanto de dinheiro para o fundo eleitoral e partidário vai beneficiar o status quo de quem já está no mandato. E, no meu modo de entender, esse processo que veio com o golpe de 2016, sob a batuta do Eduardo Cunha, que foi o arquiteto das emendas impositivas com execução obrigatória, nós temos que romper com essa lógica perversa. E qual é o caminho para romper? Eu acho que, na melhor das hipóteses, Marcelo, a gente pode eleger uma espécie de um número de deputados que impeça a reforma na Constituição e aprovar pedido de impeachment, que eles usam isso como chantagem. Mas não, maioria absoluta é praticamente impossível. Como nos melhores momentos do PT, nós chegando mesmo a 96 deputados, a gente não tinha maioria absoluta da Câmara, por causa do sistema eleitoral partidário. Agora, para isso, eu acho que nós podemos também ter como meta impedir que a direita e a extrema-direita tenham a maioria de 3/5. O outro objetivo é impedir que eles tenham maioria absoluta no Congresso. São objetivos que podem ser alcançados se a gente fizer uma campanha politizada, unitária, de debate político, para fazer uma casada, eleição do Lula e eleição de deputado. Agora, na impossibilidade de tomar medidas mais estruturantes, eu defendo que a gente promova um plebiscito nacional após a eleição, para que o povo brasileiro, que é responsável pelo dinheiro do orçamento, decida se concorda com emendas individuais impositivas, com execução obrigatória. Eu defendo que a gente comece a enriquecer a democracia brasileira com a participação da sociedade, com a plebiscito, com o referendo. Porque se nós não envolvermos a sociedade numa mobilização política, democrática, nós não vamos ter força para enfrentar essa extrema-direita que faz associação com o imperialismo dos Estados Unidos, com o imperialismo trumpista. Porque a gente tem que ter uma tática bem reciclada do ponto de vista de fazer as alianças no plano internacional, de novos parceiros, de novos blocos políticos no plano mundial,
e também fazer aqui no Brasil a mobilização popular. E eu acho que a esquerda se afastou das ruas da mobilização popular, tem que voltar a isso aí. Nós não temos outro caminho. Por que que a pauta do fim da jornada 6x1 teve quase unanimidade na Câmara? Porque houve Em uma dois bandeira, turnos. uma pauta que mobilizou a sociedade, majoritariamente. Está no impasse do Senado, mas esse impasse nós podemos derrotar o Alcolumbre e os seus teleguiados, os seus parceiros que estão olhando para a eleição do Senado depois da eleição de 2026. Luísa, Eu acho que é possível esse caminho, viu? Eu acho que é possível. É uma meta possível de ser alcançada. Agora, isso vai envolver luta, unidade, politização, enfrentamento, etc. Luísa Pereira, a palavra está com você. A minha próxima pergunta vai bastante nesse sentido de mobilização do povo. A gente teve, sim, muitas derrotas no Congresso, mas a gente também teve os nossos ganhos, e eu acho que a gente precisa nos agarrar a isso para não perder as esperanças na humanidade, né? E eu acho que o principal ganho dentro do Congresso foi a votação em relação ao fim da escala 6x1, não foi um ganho completo, porque ainda estamos esperando essa matéria ser votada no Senado, mas, enfim, foi um ganho em relação à pauta ter unificado a população. E não são todas as pautas que conseguem fazer isso, né? Aqui no Brasil, como a gente vive um Brasil, todo mundo sabe, muito polarizado, é muito difícil a gente colocar pautas públicas que unifiquem toda a população. E eu acredito que não seja só o fim da escala 6x1, também a questão da soberania é outra pauta que unifica. A própria questão do combate à corrupção, no sentido do envolvimento do Flávio Bolsonaro com toda a sorte de bandidos e enfim, pessoas ligadas ao Comando Vermelho e tal. Então, acho que essas são pautas que unificam a população. Você acha, Genuíno, que a esquerda consegue transformar essa união em relação a algumas pautas específicas em votos agora nas eleições? E se você acha que sim, como a gente pode fazer isso? É possível. E eu respondo que sim. Como fazer isso? Primeiro, unificar a campanha eleitoral da esquerda à centro-esquerda, fazendo campanha blocada, campanha unitária, campanha do time, campanha com palavras de ordem chaves. Por exemplo, a campanha defendendo o fim da jornada 6x1, a campanha defendendo a queda dos juros, a campanha defendendo a soberania nacional, construindo o desenvolvimento autônomo, que o Brasil não pode ser uma plataforma agroexportadora de produtos primários como minério. Defender uma pauta para melhorar a previdência e o atendimento à população e os investimentos em saúde e educação. Deixar claro que nós temos que flexibilizar o arcabouço fiscal para garantir os investimentos em políticas sociais públicas, como o Bolsa Família, como o salário mínimo, como o BPC e etc. Nós temos que ter uma pauta popular que dialogue com o sentimento do povo. Isso é possível na campanha eleitoral. Ao mesmo tempo, uma pauta democrática, porque as instituições públicas estão podres. O que está acontecendo com as revelações do Banco Márcia, o que acontece com o Congresso, veja bem, enquanto o Alcolumbre, de maneira farisaica, disse que vai botar a PEC da jornada para a comissão, ele surpreende o país e dá chance para a extrema-direita votar um projeto que permite o aborto, contrariando a legislação brasileira de crianças. Isso é uma perversidade. Então, eu acho que é possível, desde que a gente saiba escolher os objetivos e fazer a unidade. Nós não podemos ficar cada um por si, tem que fazer uma unidade política. Eu defendo esse bloco de esquerda e centro-esquerda. Eu acho que nós temos que discutir um programa para que o Lula 4 não seja a manutenção do que está aí. Não basta conter, nós temos que transformar, nós temos que mudar com reformas estruturais, tanto na questão democrática, como na questão da soberania nacional. Por exemplo, Luísa, eu acho que a gente devia rever o acordo com os Estados Unidos sobre a base de Alcântara. Uhum. Eu acho que a gente devia rever o conceito de emprego. Olha,
A Constituição de 88 dizia: empresa brasileira, toda ela instalada aqui. Empresa brasileira de capital nacional, são aquelas que têm maioria de capital nacional e maioria de brasileiro. Nós temos que rever esse tipo de emenda. Eu acho que, por exemplo, terras raras, eu acho que a gente devia, a partir de um decreto, não precisa nem do Congresso, dar competência à Nuclebras ou à Petrobras para administrar o sistema de partilha para as iniciativas que queiram beneficiar, refinar. Você acha mais efetivo do que de criar uma Terrabras, por exemplo? Não, o ideal era criar a Terrabras, mas como não criamos, você pode, porque para criar a Terrabras precisava de um projeto de lei. Nós podemos, com um decreto, dar competência à Nuclebras ou à Petrobras a fazer a gestão, a partilha da exploração das terras raras, porque os minérios são propriedade da União, os recursos do subsolo. E eu acho que a gente devia recuperar a ideia da partilha que foi introduzida no pré-sal, que foi uma grande saída. Aliás, o golpe foi precedido por um projeto que mudou o sistema de partilha para o sistema de concessão. Então, eu acho que quando a gente fala soberania, além da ação diplomática, além do movimento político no mundo, nós temos que tomar medidas concretas. Por exemplo, eu acho que no plano da defesa nacional, o Brasil está muito vulnerável. E eu digo vulnerável porque nós não temos condições de ter soberania digital. A guerra cibernética, a gente não tem praticamente acúmulo nenhum. A questão do espaço aéreo, que depende de uma plataforma satelital, a questão do submarino com propulsão nuclear, são armas essenciais para você exercer a dissuasão. O que o Irã está fazendo? É dissuasão. O Irã está atacando em pontos vulneráveis do Império. E é uma guerra de dissuasão contra a guerra de destruição. E eu acho que o Brasil tinha que resgatar, tirar as Forças Armadas desse negócio de lei e ordem, tirar as Forças Armadas com esse negócio de segurança pública. Segurança pública é uma atividade de polícia, não é de violência, é de força, e preparar as Forças Armadas para uma nova política de defesa nacional. E eu acho que esse é um desafio do Lula 4, por exemplo, assim como é também o da segurança pública. Porque a segurança pública tem que exigir inteligência, força, ocupar território, pegar a inteligência. Eu acho que são temas que a gente tem que elaborar mais no debate político desses 5 meses que falta para a eleição. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!